Quando você se torna mãe, automaticamente cai sobre você um véu de sabedoria. Só que não. Eu vim falar com vocês as agruras do caminho da maternidade. E algumas vezes a gente erra feio, feio. E outras a gente acerta. Não quer dizer que você vai errar só ou acertar só. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame. Eu tenho 2 filhos, uma menina que sempre foi estudiosa, tranquila. Eu chamava ela até de propaganda enganosa, porque era uma criança perfeita. E eu falei, não, posso ter 1000 filhos, porque se todos forem como ela, então tá tudo bem, eu vou poder ter 300 filhos, que não vai ser um problema. E veio o Fernando. O Fernando era aquela vibe mesmo de brincalhão, de correr, de derrubar, de fazer arte. E aí, nós nos mudamos de Curitiba para cá, para o Rio de Janeiro, e ele começou uma vida escolar. A vida escolar dele começou numa escola tradicional, porque foi logo que a gente mudou de Curitiba para o Rio. A gente mudou no fim do ano, então não tinha como matricular ele numa outra escola, porque já estava tudo fechado, e ele tinha vaga garantida pelo Marista, ele veio para o Marista. Só que o Marista de Curitiba era construtivista, e o Marista daqui não. Aí, depois ele resolveu começar a jogar tênis, e eu consegui trazê-lo para Barra, perto da onde eu moro, e a vida começou. Ele na terceira série teve uma professora espetacular, que foi assim fantástica, ela era muito boa, ela estava dentro da vibe do construtivismo, que eu botei numa escola construtivista, e o Fernando, assim, se deu super bem. Na quarta série, começaram os problemas, e foram vários problemas, até que a escola me pediu que eu fizesse uma avaliação dele para ver se ele tinha algum tipo de transtorno. Eu não gostava de ficar sentado, era uma criança agitada. E para mim, aquilo era só uma criança agitada. E aí, eu percebi o que o Fernando não gostava de sentar para comer, mas o Fernando tinha educação, ele sabia que quando estava na rua, ele tinha que ficar sentado até ele terminar, ou eu sempre escolhia restaurantes com parquinho. Ele terminava de comer, ele ia para o parquinho, e aí depois ele vinha, de vez em quando comia alguma coisa. Isso não perturbava nem quem estava perto e nem o funcionamento do restaurante. Então ele tinha educação, ele sabia que se ele recebesse uma visita, se ele fosse visitar alguém, como ele tinha que se comportar. Nunca foi desculpa o TDAH para não educar. Então, meu filho era uma criança educada. Era arteiro, era brincalhão, era mexilhão, enfim, ele era uma criança viva, muito viva. E, enfim, foi feito o exame e diagnosticou-se que ele era TDAH. E que vinha de mim. Aí vem uma culpa, assim, gigantesca, porque os prognósticos, as coisas que eles falavam, nunca eram tão boas. Tem tendência à compulsão, tem tendência ao uso de substâncias. E eu ficava com muito medo dessas coisas, porque afinal de contas, eu tinha passado isso para ele. Isso foi horrível. E aí, o que tem que ser feito? Vamos dar remédio. Vamos dar remédio, que o remédio vai resolver todos os problemas, ele vai se tornar uma criança calma, tranquila. Os efeitos colaterais dos remédios eram pesadíssimos. E eu não queria aquilo para o meu filho. Falei, cara, eu lidei com ele até agora. Ele tem 9 anos. Eu vou continuar. E aí, foi uma outra batalha, né? Porque eu tinha que brigar dentro e fora de casa. Eu tinha que brigar fora de casa, na escola, para dizer que não, eu não vou dar remédio para ele. E dentro de casa, com o pai, não, eu não vou dar remédio para ele. Então foi uma decisão que eu segurei na unha e falei, eu vou. É nessa hora que a gente é mãe. Certa ou errada, eu tinha consciência de que eu conseguia lidar com meu filho. E se eu conseguia lidar, que não era psicopedagoga, não era minha formação era de jornalismo, eu falei, qualquer outro ser humano lida. E assim foi indo. Aí
chegou um momento de eu tirar ele dessa escola, que ele não estava se adaptando, e a escola estava sendo... eu não tenho nem palavras para dizer o que a escola fez com esse menino, mas foi um dos anos mais terríveis da minha vida. E aí eu fui procurar uma outra escola para ele. Uma escola que compreendesse ele e que tivesse disposta a trabalhar com ele. Pois é, eu fui para uma escola montessoriana e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Era uma escola que não tinha paredes, era uma escola que a criança, quando chegava o limite dela, ela podia sair, que uns ajudavam os outros dentro de sala, os maiores estudavam com os menores aprendiam com os maiores e vice-versa. Então, foi nessa escola que eu encontrei a paz. Nessa escola que eu entendi que ele podia ser feliz. E depois ele passou da idade e jogando tênis, ele teve que mudar de escola. Aí começou a fazer a escola à distância e fazia uma escola aqui que eu ajudava ele nos deveres, mas eu fui ficando exausta, porque era um processo alucinante. Ele pegava, eu começava a explicar as coisas para ele, eu lia para ele e fazia ele repetir, fazia ele manter a atenção ali, mas passou uma formiga, lá foi embora. Passou um avião, foi embora. O vassoureiro passou, foi embora. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava estudando com ele e a gente estava estudando na varanda e realmente estava essa muvuca, passa uma coisa, passa outra. Eu falei, vamos lá pro quarto. Aí ele começou a brincar com o desenho da minha colcha da cama. Eu arranquei a colcha. Aí ele foi brincar com o lençol. Por que não? Estava ali um lençol. Tirei o lençol. Ficou o colchão. Aí ele ficou desenhando, mexendo com o desenho do colchão. Eu falei assim, eu me rendo, cara. Eu vou ficar louca. E aí eu peguei uma pessoa especializada que dava aula para ele em casa, para que ele pudesse acompanhar a turma, para que ele não ficasse para trás enquanto ele viajava. Então tinha uma pessoa que ia lá em casa 2 vezes por semana, não lembro exatamente, que ia dar aula para ele. E foi esse rapaz ele é advogado, mas ele era formado também em engenharia, que ajudou muito o Fernando, e o Fernando gostava das explicações dele. E passou a adolescência, ele tinha um problema também de descontrole emocional muito grande, ele ficava com raiva muito fácil, e ele não conseguia controlar bem as emoções dele, variavam muito. E eu ficava, assim, é uma coisa meio caótica, mas que você, como mãe, pode não se render. Então, eu digo o seguinte, olha, gente, eu não tô fazendo apologia de não dar remédio, não. Foi uma escolha minha. E eu arquei com todas as dificuldades que vieram depois. E no fim, a gente chegou à conclusão que foi a melhor coisa não dar remédio para ele. Porque hoje eu tenho um homem vai fazer 29 anos, uma pessoa incrível, fantástica, maravilhosa, um ser humano inteligentíssimo. E qual era o problema dele na escola? Ele era tão inteligente que ele entendia o processo e perdia o interesse. Bom, ok, já entendi, não preciso ficar mais prestando atenção. E ele tinha modos muito particulares de raciocínio. Então, isso não foi aproveitado, não foi visto. Numa escola construtivista, isso é um crime, porque você tem que conhecer o seu aluno. E a escola não conhecia o meu filho. Então, para todas as mães que estão passando por esse momento, que é muito difícil, que a gente está ali na briga, e que você toma uma decisão, não é sobre a sua vida, é sobre a vida do outro. Eu digo o seguinte, pesquisem, ouçam mais de uma opinião e vejam se você pode ou não segurar essa marimba. Eu não estou fazendo aqui a apologia ao não uso de remédios, entendam. Essa foi a minha decisão
para a vida do meu filho, que mais tarde se assegurou que era uma decisão certa. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: façam as suas escolhas. Pensem, pesquisem e vejam como você pode lidar com isso, se você pode lidar com isso. Porque fazer uma escolha sobre a vida alheia é uma coisa que, como no meu caso deu certo, podia ter dado muito errado e eu ter prejudicado muito o meu filho. Mas eu banquei a minha decisão bate-pé. E eu acho que eu fiz a coisa certa. Hoje ele é uma pessoa centrada, é uma pessoa que amadureceu. Tem as coisas dele, provavelmente, do TDAH, que ficam perdidas aí, mas é um menino, assim, tem as coisas dele, perde coisas, se distrai, some com isso, some com aquilo. Nós somos assim, eu e ele. Então, é uma questão de você se conhecer e lidar com você mesmo e perceber que você tá voando. Tem vezes que eu tô conversando com alguém, eu tô voando. E aí eu não lembro nem o nome da pessoa, nem o assunto. Eu tô no outro planeta e eu tenho que me obrigar a voltar pra Terra pra falar assim: ô filha, presta atenção, que ninguém é obrigado aí a ficar olhando pra você com cara de que... E você olhando pra pessoa com a cara de que tá vendo ETs. Então... eu digo o seguinte, gente: ter filho não é uma coisa para qualquer um. Quando você escolhe ter um filho, põe em mente, filho não tem devolução. E se tivesse, você não devolveria. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, contem para outras pessoas. Esses dias eu pretendo fazer um especial de carnaval, começar algumas maquiagens para o carnaval. E vamos soltar a criatividade, porque é a hora de ser criativo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, acione o sininho e compartilhe o vídeo. Seu filho também é TDAH? Me conta aí, como é que você lida com isso? Eu vou gostar de saber. Um beijo grande.